Alô, alô, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Bate-Papo UOL. Eu sou o Marcelo Taz e hoje a gente fala de um assunto assim muito importante. Está aqui a doutora Lia Rita Bittencourt, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira do Sono, membro do Instituto do Sono. Nós vamos falar do sono, gente. É um problema que todas as noites nós nos defrontamos. Um problema ou uma solução. Bem-vinda ao Bate-Papo UOL, doutora Lia. Obrigada. Eu já ia falando que o sono é um problema, né? É, ele é a solução. Não dormir que é um problema. Eu estou vendo que já tem muitos insones ali com perguntas para você, Lia. E nós já vamos, daqui a pouquinho eu já vou lá fazer as perguntas que vocês estão mandando pelo bate-papo aqui para a doutora Lia. Antes a gente vai conhecer um pouco do trabalho dela no Instituto do Sono. O Instituto do Sono, para quem não conhece, é uma referência mundial nesse tipo de exame, né? Aliás, é um exame chamado polissonografia, né? Exame que é relacionado ao sono. Como é que faz um exame para ver o sono da pessoa? Normalmente é um exame feito num ambiente bem confortável, tentando simular um quarto de dormir da casa ou de um hotel. Então o paciente chega na hora habitual, né, geralmente à noite, mas também a gente faz exame de dia, se a pessoa dorme em turno alternado. E nesse quarto, uma cama confortável, tem banheiro, um quarto de hotel. O indivíduo... Vocês têm vários desses quartos Tem lá? vários. Hoje o Instituto do Sono tem 94 leitos. 94 leitos. É um hotel mesmo. É um hotel. Por incrível que pareça, agenda bem lotada, porque acho que as pessoas estão ficando mais conscientes dos problemas do sono. Então, durante esse exame, através de eletrodos na pele e no couro cabeludo, é um exame não invasivo, que não dói, a gente registra as atividades do cérebro, movimento ocular, atividade muscular, respiração, batimento cardíaco, durante todo o tempo de sono. Então, em torno de 8 a 9 horas de registro. Claro que durante o exame a pessoa pode interromper, tomar água, ir no banheiro, mas normalmente com uma noite de registro a gente consegue detectar geralmente o que está afligindo o indivíduo. Tá. Lá no Instituto do Sono está se iniciando agora um levantamento inédito, né? Sobre o sono no Brasil. Conta um pouquinho do que está começando lá. Eu até vou mostrar para o pessoal. Nós temos aqui na tela o site do Instituto do Sono e aqui tem um hot site deste levantamento que eles estão iniciando agora. A cada 10 anos, 1000 paulistanos ajudam a entender melhor o lado da cidade que nunca dorme. É um projeto chamado Episono. O que vocês vão fazer? Então esse projeto é o primeiro no Brasil e concorre com projetos internacionais, que é a gente tentar ver a prevalência das doenças do sono na cidade de São Paulo. Que uma coisa é você distribuir questionário e saber quantas pessoas roncam, quantas pessoas não dormem, mas para saber realmente isso tem que fazer a polissonografia. Então pela primeira vez no Brasil vai ser feito esse estudo. Nós contamos esperamos levar no Instituto 1.300 paulistanos de diversos... Voluntários, eles são sorteados de acordo com o censo da cidade, né? E independente de ter distúrbio do sono ou não. Para a gente ver assim, quantos realmente têm insônia, quantos têm apneia. Esse estudo vai envolver coletas de sangue para ver o padrão genético. Hoje a gente sabe que alguns problemas do sono, ou seja, dormir tarde demais ou dormir cedo, que a gente fala vespertino ou matutino, tem um padrão genético, então vai ser feita a avaliação genética. Eles vão ficar com um reloginho também durante 7 dias em casa. Esse reloginho vai acusar sono e vigília. Então vai ser um estudo bem completo que a gente acha que... Ou seja, vai ser feita uma amostragem científica da população de São Paulo e ver a quantas anda o nosso estado. Isso. E o interessante desse estudo em São Paulo é que São Paulo nada mais é que uma representação do mundo inteiro. Aqui nós temos em São Paulo diversas etnias, né? É uma cidade cosmopolita, que tem muitos problemas de sono relacionados a não dormir pelo trabalho, pelo lazer. Né? Bom,
Quais são os principais distúrbios do sono, doutora Lia? O principal dele, dos distúrbios, o carro-chefe é a insônia. Então, nesses levantamentos, e o que a gente já tem também de questionário aqui em São Paulo, é que 35% dentro da população tem pelo menos uma queixa de insônia. 35%? Meu Deus. Dos entrevistados. E dentre esses, 11% sofre daquela insônia crônica, ou seja, que não dorme mesmo há mais de 6 meses, que já toma medicação. Então a insônia é a principal doença do sono. Depois vem a apneia do sono, que são as paradas respiratórias à noite. A apneia, vamos lá, não é ronco, tem gente que confunde isso. Né? A maioria apneia é uma parada respiratória. Isso, é um fechamento da garganta. Geralmente quem tem apneia ronca, mas nem toda pessoa que ronca tem apneia. Tá? Então o ronco é um sintoma para a pessoa ficar, um sinal para ela ficar alerta que tenha o problema. A apneia é aquele cara que esquece de respirar, isso? Ele vai dormindo... Ele vai dormindo, geralmente as esposas dão um diagnóstico, ou os homens, né, os maridos. A pessoa vai dormindo, ela ronca muito alto, de repente faz um silêncio, nesse silêncio é a parada. Né? E a pessoa quando restaura, fecha a garganta, quando volta fazendo um barulho maior. Maior ainda? Isso. Meu Deus. E então as pessoas param de respirar à noite, a consequência no outro dia está cansado, então as pessoas passam a cochilar. Trabalhando, na leitura, televisão ou dirigindo, então a pessoa corre o risco de acidentes no trabalho e na estrada pela sonolência. E hoje em dia está muito relacionado, é causa de hipertensão arterial, porque a pessoa fica com queda de oxigênio e despertando à noite frequentemente. Esse é o segundo, então. Insônia e apneia vem em segundo. Mas nós, dentro da classificação internacional, nós temos mais de 200 doenças do sono. Então, bruxismo, que é ranger o dente, acordar à noite por isso. Síndrome da perna inquieta, aquele indivíduo que dorme e fica chutando a perna. Aquele que leva um susto, isso, assim? dá aquela tem diversos, na criança, sonambulismo, terror noturno, então tem inúmeros... Terror noturno? Terror noturno. O terror noturno é o quê? É aquele... a criança que acorda chorando? Ela acorda chorando, ela está de olho aberto, em contato com os pais, mas ela está voltada para o sonho, então ela não reconhece, fica naquele estado de medo, de suor, de... Tá. Agora, deixa eu falar uma coisa. A apneia, você acabou se entregando aí, falando que geralmente a mulher é a mulher que dá o diagnóstico do marido. O apneia é um problema mais do homem mesmo? Mais do homem. O homem, pela natureza... O homem ronca mais? Ronca mais. Ou seja, essa fama... cientificamente está correto. Enquanto a mulher sofre mais de insônia, os homens sofrem mais de apneia. Lógico, ela fica acordada porque o cara está roncando. Quando casa um insônia com apneico, então o homem ele tem mais frequente a doença porque a própria estrutura da via aérea do homem é estreita, a testosterona favorece a distribuição de gordura mais nessa parte superior do corpo, o fato de engordar, uso de álcool, fumo, favorece com que a garganta tende ao colapso à noite. Então, por isso que o homem é mais predisposto. E uma pessoa que ronca deve procurar resolver isso? Isso é um problema? É um problema. Hoje em dia, mesmo que não tenha apneia, tem uma nuance mais leve da doença que chama síndrome da resistência respiratória. Então a pessoa não necessariamente precisa fazer apneia, mas quando ela ronca e esse ronco leva a um esforço que ela desperta à noite, aí o exame é importante por isso, então ele pode estar no início da doença e já ser causa de fadiga, sonolência, hipertensão. E tem cura o ronco? E tem cura. Porque eu me lembro que o PC Farias tentou se curar e não conseguiu. Porque na foi época... para Tailândia, foi para não sei aonde. Na época estava sendo muito preconizado as cirurgias, que hoje em dia não. A gente sabe que a cirurgia é o último recurso e em casos muito específicos, né? Então a primeira coisa, a gente orienta emagrecimento, evitar bebida alcoólica à noite, tratar o refluxo, as doenças respiratórias, mas basicamente o tratamento ou é usar uma máscara que chama CPAP, que é um aparelhinho que joga um ar e abre a respiração, ou em casos mais leves um aparelhinho dentário que puxa a mandíbula para frente. E cirurgia em último caso. Cirurgia seria
Cortar o quê? Cortar, por exemplo, essa do PC Farias foi uma úvulo, o nome parece um palavrão, úvulo pálato faringoplastia. É você tirar o pálato, essa campainha, né? Que tem lá no fundo da boca. Mas o insucesso se dá porque a doença pode acometer qualquer estrutura. Então não adianta você cortar só a campainha, pode ser a base da língua, pode ser aqui embaixo. Por isso que o CPAP, esse aparelhinho que joga um ar, ele é mais eficiente, que ele forma um colchinho de ar, ele dilata a passagem de ar. Tá. Você tem problema de sono? Eu tenho tendência à insônia. Insônia. É insônia. E a insônia é uma coisa o quê? Da nossa época? É uma coisa que sempre existiu? A insônia, ela é muito relacionada, por exemplo, a maus hábitos de sono. Então, por exemplo, ficar até tarde exposto à luz artificial. Então, a luz é um grande vilão na idade atual, né? Na sociedade. Então, a exposição à televisão, à internet, atividades que deixam a pessoa excitada, o uso de café, bebida alcoólica, tudo isso, apesar do álcool, algumas pessoas acham que ele induz ao sono, mas ele rouba o sono REM, que é um sono importante. Vamos lá, e o álcool, tem gente que fala assim, não, um copinho de vinho ali antes de dormir. Aquele relaxamento, ele é traiçoeiro, porque durante o sono a gente precisa fazer as fases mais profundas do sono, que é o 3 e 4, que é o sono que dá o relaxamento muscular, atividade cardíaca, respiratória baixa, mas também a gente precisa do REM, que é onde você sonha. O REM é aquele do movimento dos olhos. Isso, o corpo está bem relaxado, o olho está se mexendo e sua atividade cerebral é intensa. Daí você lembrar dos seus sonhos quando você está nessa fase. E o sono é leve? Seria leve essa fase? Ele é considerado também um tipo de sono profundo, mas mais pela parte mental. Você precisa do REM para no outro dia você ter memória, raciocínio, humor estável. E o álcool reduz essa fase. Então, e o REM, né, o REM, né, o REM, né, ele é uma fase que você fala que tem atividade mental, a nossa mente fica com que tipo de... Ele é até chamado sono paradoxal, porque o corpo está extremamente paralisado, daí a gente não realizar o sonho, enquanto a partir da mente está tão ativa que quando você vê o registro da atividade cerebral, do eletroencefalograma, ele lembra até como se a pessoa estivesse em vigília. Então é um cérebro com alto grau de metabolismo. Então acredita-se, né, os estudos que quando você priva os animais dessa fase de sono, ou os seres humanos, as pessoas no outro dia têm déficit de aprendizado, de raciocínio, instabilidade. E o que o nosso cérebro fica fazendo? Ele fica com alta atividade metabólica, produzindo glicose, o fluxo sanguíneo cerebral é alto. Acredita-se para processar o que a gente aprendeu durante a vigília. Tem uma coisa que o leigo fala, então eu vou colocar um fonezinho, vou aprender inglês nessa hora. Isso é balela. Por quê? Nessa hora o nosso sensorial tá bloqueado. Fechado, Então você não tem a visão, você não tem a audição, mas aquela atividade cerebral é para processar o que aconteceu durante o dia. Mas seria assim uma espécie de um download do que eu aprendi durante o dia? Isso é verdade. Que sensacional isso, hein? É como se você trouxesse para um hard disk que você adquiriu durante o dia. Que sensacional. Ou seja, sem isso você fica aprendendo durante o dia e não aproveita nada. Que coisa impressionante. Bom, eu já estou indo lá para as perguntas deles, mas você falou de bruxismo e eu, enfim, tenho muito contato com criança. Eu não sei se hoje a gente ouve mais falar em bruxismo, que é aquele negócio de ranger o dente, com criança, ou sempre foi assim? Ele é mais prevalente na infância, ele é um pouco parecido com as parassonias, tipo sonambulismo, falar à noite, são comportamentos encontrados facilmente na infância que desaparecem com o amadurecimento. O bruxismo também, ele é mais frequente na infância. Então, quando a criança tem seus 7 anos, até 14, ter bruxismo não preocupa tanto. Agora, se perpetua na idade adulta, então você tem que ficar preocupado, além do problema dentário, então da perda dentária, fratura, também dores faciais, causa de dor de cabeça a esclarecer. E isso é um sintoma o quê? De um estresse? É uma doença que ela está bem relacionada à ansiedade. Ansiedade. Então o ansioso tende a mais ter bruxismo. E o bruxista, ele tem esses episódios quando ele está mais sob estresse. Então não tem nada a ver com, assim, atualmente os estudos, com problemas dentários, de oclusão. É mais um sintoma de estresse. E é terrível, né? Porque eu já vi crianças que os dentes vão embora. Né? Fica achatamento dos dentes. É impressionante. Bom, vamos falar com os nossos
sonâmbulos da internet que já estão aqui, todos querendo conversar com você, Lia. E vamos fazer o seguinte, ó. Muita gente te dando boas-vindas aqui. O esportista fala para você o seguinte: boa tarde. Muitos têm problema com relação à insônia, mas quando o problema é o inverso, excesso de sono, quais seriam os motivos e como amenizá-los no geral? Então a gente fala assim, uma das principais indícios de que a pessoa tem um problema do sono é a sonolência. Então, se a pessoa dorme fácil demais durante o dia, até, por exemplo, todos nós, eu posso precisar de 6 horas, você precisar de 4, um precisar de 12. O importante é que durante o dia eu consiga assistir uma aula, ir num cinema, andar num carro como carona e não cochilar. Se a pessoa está cochilando e dormindo excessivamente durante o dia, uma das principais causas é a apneia, né, aquilo que a gente falou, ela para de respirar e fica acordando. Tem uma doença muito grave que chama narcolepsia, que esse sono REM, que eu falei que é onde a pessoa sonha, ele vem fora de hora, então ele vem com a pessoa acordada. Uau. Então a pessoa às vezes cai no chão mesmo, como chama cataplexia, ela sonha acordada, tem como se fosse uma alucinação. Então sonolência diurna excessiva, tem que fazer a polissonografia, passar por consulta. Meu Deus do céu. Se você anda dormindo na carona, especialmente se você anda dormindo enquanto está dirigindo o carro. Isso, que é grande. Que tem gente que também acontece. Né? Nós temos estudos lá no Instituto com populações específicas, motoristas, nós temos estudo em empresas que a pessoa precisa mexer com máquinas. Temos até índices de 40% dessas pessoas serem portadores de apneia. Então você imagine o risco para ela e para quem está sobre a custódia. A Lana fala o seguinte: olá, boa tarde, eu quase não durmo, não tenho sono nenhum, se eu dormir 3 horas para mim é o suficiente. Isso é normal? Existe uma entidade que a gente chama do grande dormidor e pequeno dormidor. Isso não é uma doença. Se a pessoa com 3, 4 horas ela faz as fases do sono e no outro dia ela está bem, a gente não mexe. Também o oposto, quem precisa de 12 horas de sono pode dormir suas 12 horas e no outro dia, então a gente não intervém, porque isso pode ser um padrão genético, uma estrutura familiar. Agora, se ela dorme 3, 4 horas e está sonolenta, é porque essa quantidade é insuficiente. E é comum alguém só ter 3 horas e ficar bem? Não é a maioria. A maioria da população, um adulto jovem, precisa em média de 6 a 7 horas de sono, mas a gente encontra esses extremos, de grandes e pequenos dormidores. E aí eu aproveito também para fazer aquela pergunta se aquele soninho depois do almoço também é bom, aquele soninho curto, né, de meia hora. Existe já alguns trabalhos científicos, mas a gente vê até por populações, os europeus que tiram a cestazinha, parece que ele é bem-vindo porque nesse momento a gente tem uma sonolência fisiológica. A temperatura do nosso corpo cai, devido ao processo digestivo e tudo. Né? Então a gente tende a ter uma sonolência fisiológica. O que a gente fala é assim, dormir 20 a 30 minutos, não mais do que isso, porque senão se a pessoa tem uma insônia na noite seguinte... Senão vira festa também, né? A Niva, é aconselhável para um sono mais agradável repousar antes de ir para a cama? Não, pelo contrário. Pelo contrário? Pessoas que sentam lá na cadeira do papai, no sofá, às 7 da noite, tiram um soninho, 8, 9 horas, isso é uma péssima higiene do sono. Você deve resistir e ir para a cama. A gente fala só na hora que você tiver com sono. E o ambiente do quarto tem que ser para dormir mesmo, sem computador, sem televisão, sem leitura. Você tem que acostumar seu cérebro a se preparar para dormir. Eu vivo falando isso e tem gente que não acredita. Olha, a maioria das pessoas tem televisão no quarto, você sabe disso. Isso não é bom, né? É terrível. Mesmo aquela pessoa que fala, eu coloco 30 minutos no time, o barulho e a luminosidade faz com que o seu sono seja superficial. E não tem nada a ver, né? Você ir dormir levando aquela chuva. Não, tem gente que o quarto parece uma oficina de trabalho. Né? Isso é terrível. Bom, Dora, por que as pessoas têm diferentes necessidades de horas de sono? Que é o que a gente estava falando. Como saber se as horas de que necessitam são normais? Então, além daquilo que eu falei, assim, a genética também tem a idade. Um bebê dorme das 24 horas, recém-nascido dorme umas 18. Já o idoso dorme 3, 4 horas. Então, a idade influencia. O adolescente, ele tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde, ele tem um sono mais longo. Então, a idade, a genética, a demanda de sono, quem se priva de
sono, tem que dormir mais no outro dia. O que a gente fala assim, o que te pontua é se você está bem no outro dia. Se você está dormindo sempre 4 horas e está cansado, talvez você precise dormir 5 ou 6. Então é o seu bem-estar no outro dia que vai te direcionar. E é o termômetro, né? E como que a pessoa faz para saber se ela é uma pessoa, como você falou, diurna ou noturna? Se deve dormir mais cedo ou mais tarde? Isso a pessoa própria ela já vai percebendo, né? Então tem pessoas que falam assim, desde pequenininho eu gostei de dormir tarde e fico ativa lá pelas 10, 11 horas. Mas a gente tem 2 instrumentos que a gente pode medir isso. Pelo menos tem um questionário que a gente aplica e depois sabe se você é um vespertino ou um matutino de acordo com a pontuação desse questionário. E esse aparelhinho que eu falei, que é um reloginho, chama actígrafo. Então é um relógio que a pessoa fica no pulso e ele dá o quanto a pessoa está com atividade muscular e o quanto ela está dormindo. Você deixa a pessoa 15 dias com esse reloginho, depois você vai no computador, você vai vendo o padrão de sono dessa pessoa. Esse reloginho pega a pulsação também? Ele é um marcador de movimento, ele tem um sensor de movimento. Tá. Então, quando você está se movimentando, ele dá pra gente atividade. Quando você está dormindo, ele fica baixinho. Então, depois de 15 dias, o paciente te devolve o reloginho, aí você vê o padrão de sono. Porque uma coisa é a pessoa te falar, a outra é você registrar. É ver o que ela faz de verdade. Olá, fala para você, doutora Lia. Doutora, eu faço exercícios à noite, mas quando vou dormir não fico com sono. Acho que é por causa dos exercícios que deixa meu corpo agitado por horas e horas. Porém, não posso fazê-los em outro horário, como, por exemplo, de manhã. Então, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta difícil, porque o exercício já está confirmado, ele é benéfico para o sono. Né? A pessoa se exercita, libera endorfina, serotonina, que favorece o sono. Só que o horário deve ser, em média, 3 a 4 horas antes do horário de dormir. Antes do horário de dormir. Porque o exercício, ele aumenta, na hora que a pessoa faz, aumenta a temperatura, aumenta o batimento cardíaco, então fica num estado de excitabilidade. Então tem que dar um tempo para o organismo diminuir esse estresse, né, que representa o exercício, para dormir. Agora, dizer que, já que ele não tem tempo, ficar sem exercício também. Então, a ideia é tentar conciliar cada vez um pouquinho mais cedo, não passar das 6, 7 horas, não fazer exercício dentro do quarto, né? Tem gente que tem uma academia em casa. Então, exercícios mais ao ar livre e fora do período, né? Isso que a gente está vendo, inclusive, as academias, os horários das academias estão cada vez mais tarde, 24 algumas horas. 24 horas. Isso daí para o sono não é nada bom. Para o sono não é benéfico. A ideia é, no máximo, ao entardecer. Horário deslocado, te pergunta. Horário deslocado. Boa noite, doutor. Ele já está dando boa noite, é 15 para 5 da tarde, hein? Viu o horário deslocado? Doutora, como diz a música do Chico, tenho muito sono de manhã, mas basta o sol cair para eu ficar desperto. Isso me traz problemas no trabalho. Que dicas você daria para conseguir ter um ciclo de horários mais coerentes com os horários comerciais? Então, nós falamos aqui do padrão vespertino e matutino, mas tem um distúrbio do sono que a gente chama atraso de fase e o outro é o avanço de fase. Então, provavelmente ele tem um atraso de fase. Então, são pessoas que vão dormir, vão sentir sono 3, 4 horas da manhã e vão dormir até meio-dia. E a gente fala com a pessoa, primeira coisa, se ela exerce atividade profissional, social, que permita se manter assim, se ela está bem assim, tudo bem. Mas a maioria não gosta, porque todo mundo quer dormir à noite para poder trabalhar cedo, conviver com os familiares e tudo. Então a gente tem várias técnicas, inclusive no Instituto nós temos um atendimento só para pessoas com esse distúrbio. Então o que é que a gente faz? A gente tenta avançar o horário do sono. Então o que é que a gente faz? Óculos escuro ao entardecer, para o organismo entender que a noite está vindo. E de manhã cedinho, coloca o despertador e tem um aparelhinho que chama, uma luz artificial forte, que já coloca 30 minutos quando acorda, para o organismo entender e produzir a melatonina mais cedo. Então, são alguns desses recursos. Mas, às vezes, tem casos graves que você tem que dar até medicação para dormir e estimulante de manhã ao acordar. A luz, pelo que eu estou vendo, é fundamental. A luz porque nós, seres humanos, somos sincronizados pela luz. Então, o nosso cérebro acorda diante da luz e a melatonina, que é o hormônio natural do sono, é produzido na ausência da luz. Então, nesse caso, você com uma luz artificial, você tem como ajustar a fase do sono. Você falou de medicação, né? A gente, uma das coisas mais, para mim, evidentes do desequilíbrio que a gente vive hoje em dia, é que os medicamentos mais vendidos
no Brasil e provavelmente no mundo são os excitantes e os calmantes. Né? Por que a gente vive esse paradoxo? E na realidade são muitas vezes mal indicados, não só pelo médico, mas muitas vezes o paciente insiste. Tempos atrás não tinha um controle dessas medicações, hoje graças a Deus é mais controlado. A gente tem que fugir o máximo disso, você tem que tentar manter o seu padrão de sono o mais natural possível. Claro que tem algumas doenças, por exemplo, a narcolepsia, essa que o sono REM vem fora de hora, a pessoa precisa tomar um estimulante, porque senão ela vai dormir, vai ser atropelada, vai ser... Então, assim, ele bem indicado, ele salva a vida. Um estimulante ou um hipnótico quando a pessoa, assim, você já lançou mão de vários recursos. Tem uma doença que é rara, que é a insônia familiar fatal, que a pessoa não dorme mesmo. Então, não dormindo, sobe a temperatura, a pessoa pode levar até o óbito, né? A ausência do sono faz com que você tenha infecção, aumento de estresse e tal. Mas a maioria está usando por não querer lançar mão de mudanças de hábito, por preguiça. Ou o próprio médico, é mais fácil receitar um remédio do que você orientar, né? Ou seja, tomar remédio para dormir só se não tiver jeito. Em último caso, e com orientação e acompanhamento. Muito bem. Zida, gostaria de saber se o sonambulismo tem cura. O sonambulismo, ele é autolimitado, ele acontece na infância, 40% das crianças têm sonambulismo. 40%. Até 18 anos, e tende a desaparecer. O sonambulismo é aquele que a gente vê no cinema mesmo? O cara levanta, sai com a mão Isso, assim? com a mãozinha, mas nem sempre é essa postura. Mas assim, normalmente na fase 3 e 4, é um sono onde o cérebro está bem lentificado. Então, o sonâmbulo levanta, ele tem, nesse momento, ele tem força, e ele realiza atividades cotidianas, atender um telefone, conversar, sair de casa. O que a gente faz é proteger o ambiente, uma criança sonâmbula, manter a janela trancada, evitar objetos cortantes. Ele não tem consciência? Ele não tem consciência. Se você não tem problema acordar o sonâmbulo, viu? Não tem problema. Não, porque todo mundo tem esse medo, é outro medo. Você acorda o sonâmbulo, como ele está numa fase muito lentificada do cérebro, ele acorda confuso e não sabe o que ele fez. Volta para dormir sem problema nenhum. E tende a desaparecer. Agora, existem adultos sonâmbulos, e se esses episódios são muito frequentes, a pessoa se machuca muito, ou machuca o companheiro, aí às vezes você tem que medicar em casos extremos da frequência e da intensidade do sonambulismo. Agora, tem uma doença outra que chama distúrbio comportamental do sono REM, que é confundido com sonambulismo. Nesse momento, a pessoa está sonhando, está no REM, e ela ganha força, então ela realiza o sonho. É diferente do sonâmbulo. O sonâmbulo faz atividades cotidianas, tal. O distúrbio comportamental do REM, a pessoa geralmente os sonhos são agressivos, mesmo que a pessoa seja tranquila. Então ela sonha que ela está sendo sequestrada, que ela está lutando. Então ela machuca o companheiro, ela pode matar se ela estiver sonhando. Então é uma doença... Isso não é sonambulismo. Isso não é sonambulismo. Então tem um caráter até jurídico. Se a pessoa comete algum ato e diz que não lembra e tudo, muitas vezes o exame do sono serve para isso, para ver se durante esse sono REM a pessoa tem força. O laboratório de sono, a gente tem uma câmera que filma os movimentos, até para caracterizar que tipo de doença você está... Para responder a Zida, tem cura ou não tem cura o sonambulismo? Depende da idade. Se for uma criança, tende a desaparecer. Agora, se for um adulto e está sendo muito frequente, tem que ser medicado, com hipnóticos. Nessas câmeras, nessas filmagens que vocês fazem, vocês já pegaram muito absurdo? Muitas coisas. O que, por exemplo? Movimentação, gestos, falas, né, comportamentos que a gente fala, são os distúrbios de comportamento. Chutar, sentar, né? Meu Deus, quanta coisa que acontece, né? E é muito tempo da vida da gente, né? É muito tempo. A gente passa um terço da vida que a gente não dá geralmente importância a isso, né? O DECO, a noite mal dormida se recupera na noite seguinte? A gente fala que sempre esse débito de sono, uma hora ele tem que ser creditado, né? Então a gente fala, em vez da pessoa fazer aquilo, passou uma noite de sábado sem dormir, passar o domingo inteiro dormindo, é preferível ir compensando nas noites subsequentes. Então dormindo uma horinha a mais cada noite, porque o sono noturno, ele é mais saudável do que o sono diurno. E aquele negócio de recuperar tudo no fim de semana... É pior. Não funciona, até né? O ideal é você, durante o fim de semana, manter sua agenda de sono. Claro, mas aí a pessoa vai para saia à noite, balada, bebida alcoólica. Então, porque isso prejudica. Então, você vai passar a semana inteira sempre com aquele débito
A gente já vai começar devendo. Isso. Marcinha, e quando a gente dorme e quando a gente acorda e parece que não dormiu nada, acorda cansada, qual pode ser a causa? Então, todos esses distúrbios, a narcolepsia leva um sono fragmentado, a apneia, o bruxismo, chutar a perna, pode fazer a pessoa ter pequenos despertares que ela não lembra e está cansada no outro dia. Mas tem uma síndrome que a pessoa dorme e processa, tipo, fica sonhando com coisas que ela fez durante o dia. É um sono não restaurador, como se fossem pesadelos frequentes, né? Então pode dar essa sensação também de não estar descansado. Isso seria numa fase diferente do REM? Não, no próprio REM, só que a pessoa os sonhos tão vívidos que a pessoa não descansa por estar sonhando. Ela acaba com os problemas do dia, isso, né? Parece que o horário comercial não acabou. Então são pessoas mais estressadas, cansadas, que você tem que fazer psicoterapia, técnicas de relaxamento para a pessoa poder dormir de uma forma mais... Tem uma listinha de coisas que as pessoas podem fazer para dormir melhor? A gente chama assim os 10 mandamentos do sono, de higiene do sono. Então a primeira coisa é manter o horário de dormir e acordar regular. Regular quer dizer que pode ser um horário estranho, mas que sempre o mesmo. Mantém o seu padrão, né? Respeite a sua quantidade de sono. Então não ficar invadindo esse horário ou acordando... Ou alterando muito. Isso. O ambiente do quarto ser confortável e propício ao sono, ou seja, baixa temperatura, baixa luminosidade, sem barulho. Evitar estímulos como bebidas cafeinadas, atividades muito estressantes. Usar a cama só para dormir, perder o sono, sair da cama. Aquela coisa de ficar fritando na cama, o organismo, a pessoa vai ficando com medo da hora de dormir. Então a gente fala o quarto para dormir, televisão, leitura, qualquer coisa fora... Fora do quarto. Fora do quarto. Leitura também? Leitura também. Apesar de ter pessoas que falam que a leitura faz ele dormir, tudo bem, mas tem pessoas que têm insônia, ela começa a ler o livro, ela não para de ler. Então, ler fora do quarto, teve sono. Vamos supor, ficou sem sono, sai do quarto. Sai do quarto. Mesmo que a pessoa fale, mas no outro dia eu vou ficar... mas é cansado. Preferível respeitar a sonolência e voltar do que ficar na cama brigando para dormir. Isso daí, eu conheço... pessoas insones profissionais que têm isso como regra número 1, né? Então, só respeitando esses bons hábitos, então o exercício físico, 4 horas de distância do dormir, não usar medicação sem orientação médica. Quando você faz essas regrinhas, a pessoa já começa a ter uma melhor qualidade de sono. Muito bem. E a Márcia te pergunta, é verdade que o sono piora com a menopausa? É verdade. Durante a idade fértil, a progesterona, que é o hormônio feminino, ela favorece o sono, ela induz o sono. Tanto é que a grávida dorme muito por isso, ela tem muita progesterona. Quando chega na menopausa, a queda desse hormônio favorece a insônia, tem o fogacho, que faz a mulher acordar muito, ela passa a roncar. O que é o fogacho? Fogacho é aqueles calores e aquela sudorese. Então, isso à noite favorece a insônia. E também a queda da progesterona faz a mulher, ela começa a ficar parecida com um homem. Então, ela passa a roncar e ter apneia também. Então, hoje em dia, se a mulher pode usar a reposição hormonal, para o sono também é bem-vindo. A Nana pergunta, antes de deitar, tomo cerveja para relaxar. E sei que durante a madrugada vou perder o sono. Então coloco uma barrinha de doce no criado e quando acordo, como minha pressão baixa, aí durmo e nem vejo... Peraí. E quando acordo, como minha pressão baixa, aí durmo. Tem algum problema em usar essas técnicas sensacionais da Nana? Tem. Primeiro que o álcool, né, prejudica o sono. Então a ideia é usar um chá claro, um leite morno. Chá claro? Sem cafeína, né? Sem cafeína. Erva doce, cidreira. O leite tem triptofano, então ajuda a dormir. Mas o leite para adulto é bom? Até produto. O que a gente fala assim encontre algo que te relaxe, que faça você dormir melhor. Agora o álcool não, vai estar realmente... O álcool é falso, ele ajuda falsamente. Além de ele tirar o REM, ele fragmenta o sono, favorece o refluxo e tal. E também comer à noite, né? Tem uma síndrome que é a síndrome de comer, atacar a geladeira. Formigão. Formigão além de propiciar o ganho de peso, o metabolismo baixo, comer à noite favorece a refluxo, a apneia.
Então, nada disso é bem-vindo. E tem uns gordos que eles têm justificativa para tudo. E aí fala assim, se eu não como aquela fatia de torta de maracujá, não dorme, eu não durmo direito. É porque está criando o hábito da insônia. Então, tem que cortar isso. Muitas vezes tem fundo de depressão, pessoas que comem à noite, às vezes tem um distúrbio depressivo. De açúcar, né? Muito bem. Então, Nana, olha só, cerveja é falso, não, parece que ajuda, mas não ajuda. E a tal de barrinha de doce no criado mudo também não ajuda. Também não ajuda, muito bem. Cacau, o que acontece com o corpo após dias sem dormir direito? O corpo acostuma com essas poucas horas de sono? Não. Inclusive, a privação do sono crônica, principalmente, então hoje os estudos já comprovam, tem dados muito interessantes. Tem um estudo americano que acompanhou 10 mil pessoas, uns dormindo menos do que 5 horas e outros dormindo mais do que 7 horas. Pra você ter uma ideia, dormir mal engorda. Então, nesse estudo, acompanhando 7 anos, quem dormiu menos ganhou mais peso. Então, obesidade, hipertensão, infecções, tudo isso acontece em quem dorme mal. Então, dormir mais favorece a longevidade e a saúde. A imunidade diminui, a imunidade diminui. Quem não dorme. Então, quem não dorme fica mais propenso à infecção. Hoje em dia, hipertensão é igual a dormir bem. Quem dorme menos tem hipertensão, chance de arritmia, infarto. No sono tem algum momento em que a gente recupera a nossa imunidade? Durante essa fase do sono 3 e 4, todas as células protetoras, elas dão um turnover, elas são renovadas, né? Outra coisa importante, durante o sono a gente produz insulina, então quem dorme menos tende a ter diabetes, então várias coisas. Crianças, a gente libera o hormônio de crescimento à noite. Crianças que dormem mal tendem a ser baixinhas. Crescem menos. O que a avó fala é verdade, precisa dormir para crescer. Ou seja, a gente cresce durante a noite. Durante a noite. O adulto, o hormônio de crescimento serve para renovação de pele, musculatura, tecido. Então, sono é igual também rejuvenescimento, manter. Muito bem. Misa, tenho 41 anos e sempre sono no meio da manhã e logo após o almoço. Sei que tenho apneia do sono severa, pois já fiz a polissonografia. Foi-me indicada a cirurgia do ronco, a qual eu já adiei várias vezes. Qual é o índice ou grau que devo checar na polissonografia para realmente considerar a cirurgia como inevitável? Então, se ela fala que tem apneia grave, provavelmente dentro da polissonografia tem um índice que a gente chama índice de apneia e hipopneia. Quantas paradas por hora de sono essa pessoa tem? Quanto maior esse número, mais taxa de insucesso é a cirurgia. Então, a cirurgia, a gente está indicando cada vez menos e para casos mais leves, pessoas mais magras. Então, no caso dela, se a apneia é grave, ela tem indicação de uso do CPAP e não de cirurgia. E, pelo que eu estou entendendo, o estado físico também, a pessoa tem que cuidar antes de fazer uma cirurgia. Então, assim, perder peso, evitar o álcool, o fumo, tratar rinite. Então, pessoas que respiram mal pelo nariz tendem a ter mais apneia à noite, refluxo. Então, tem várias medidas, mas quando tudo isso não funciona ou já foi feito, tem que usar ou a máscara, ou o CPAP, ou o aparelhinho dentário. Cirurgia, principalmente no caso dela, eu acho que estaria até contraindicado. O Guido, eu trabalho à noite e durmo de dia. Isso pode ocasionar algum distúrbio, algum mal à saúde? Essa é uma pergunta também interessante. Nós, seres humanos, nós fomos melhores programados para dormir à noite e ficar acordados durante o dia. Então, o trabalho de turno, algumas pessoas se adaptam, principalmente se a pessoa passa a fazer durante o dia o que deveria fazer à noite. Escurecer o quarto, tirar o barulho, a família respeitar. Agora, 25% das pessoas que trabalham em turno não se adaptam. Então, a pessoa passa a ter hipertensão, úlcera, passa a ter sonolência na hora do trabalho à noite. Então, essa pessoa, às vezes, tem que ser retirada desse trabalho de turno, né? Mas, infelizmente, é uma realidade da sociedade atual. Tá? Trabalha em hospitais, em empresas que precisa do trabalho noturno. Então, se adapta melhor aquele que é vespertino ou que tem um sono invertido, né? E o cara que tenta criar as condições da noite. Isso, então a gente fala assim, durante o dia. Tem que ser, fazer aquela coisa religiosa, chegar em casa, fazer do ambiente de dormir como se fosse à noite.
O famoso copinho d'água do lado da cama ajuda o sono? A dormir? Não, isso normalmente não é para a gente beber água nem urinar durante uma noite de sono. Até, por exemplo, a gente começa a filtrar menos a urina, é para aguentar uma noite sem beber água e sem urinar. Se a pessoa bebe, ela tem que estar água, nesse instante tem que ver se não é uma apneia, se a garganta não está seca por causa disso, ou diabetes, alguma outra... Ou aquele hábito também, né? Mas aí você bebe água, você enche a bexiga, aí você vai mais no banheiro, aí acaba... Sim, é uma bola de neve, né? Muito bem. Ítalo, eu falo muito durante a noite. Eu conheço muita gente assim. Eu falo também durante a noite, é impressionante. Eu falo durante o dia e durante a noite, é um inferno. Então o Ítalo está falando que fala muito durante a noite. Às vezes eu me levanto. Alguma explicação a respeito disso? Parece assim, o falar isoladamente é o que a gente chama de sonilóquio. Não é um distúrbio do sono, hoje em dia na classificação atual é considerada quase normal. Quase normal. Claro que se isso não perturba, a pessoa não acorda por causa disso, não perturba o sono do outro, né? Mas se ele levanta, se ele se senta, está mais para um sonambulismo. E se isso é muito frequente, precisa ser examinado. Tá. O falar tem a ver com aquilo que você estava falando, com aquela pessoa que entra numa fase de consciência? Não, ele pode acontecer em qualquer fase do sono, geralmente são frases não compreensíveis, né? Ainda bem, tem cuidado para não contar o segredo. Ainda bem. O Júlio fala o seguinte: doutora Lia Rita, tem o problema de síndrome da perna inquieta, que já foi mencionado aqui. Durante meu sono, mexo muito as pernas e a cabeça, fazendo com que eu acorde. Qual seria o tratamento? Então, a síndrome da perna inquieta além desses movimentos rítmicos, então a pessoa, e a gente fala perna inquieta, mas pode ser braço, pode ser qualquer parte do corpo. Aquele tremor. Aquele assim, choquezinho, né? Periódico, né? Ganhou esse nome porque é mais frequente na perna, mas pode ser em qualquer parte do corpo. Se aquilo fragmenta o sono, e principalmente se no outro dia a pessoa está cansada, e tem pessoas que têm a síndrome completa, ou seja, aquela pessoa que não consegue ficar com a perna quieta, ela tem que mexer a perna para aliviar o sintoma. Então, precisa ser investigado, fazer a polissonografia. Tem medicações específicas para relaxar a perna. Nós temos estudos no nosso grupo mostrando que o exercício aeróbico ajuda a aliviar esses movimentos. Então, hoje em dia é considerado 11% das pessoas pode ter esse problema, não saber se é causa de cansaço, de fadiga. 11%. Muito bom. E o tratamento pode ser um tratamento também físico, né? Pode ser exercício, evitar algumas substâncias, o café, algumas medicações levam a esse distúrbio, né? E tem, às vezes, que tomar um remédio específico para isso. Ou seja, tem que fazer primeiro uma avaliação. Uma avaliação, que é o tal do nosso exame, que é a polissonografia. Vamos ver aqui. É o seguinte, eu já estou quase indo lá fazer essa polissonografia. O Preto fala o seguinte: tenho 45 anos e atualmente durante a noite tenho sonhado muitas vezes e acordado muito durante a noite. Já tomei camomila, mulungu, faço yoga e não consigo ter uma noite relaxante. Amanheço sempre cansado. O que pode ser? Já fui em alguns médicos e eles dizem que é estresse. Como eu gostaria de ter um sono de adolescente novamente. Me dê umas dicas, por favor. Bem, ele caracteriza aí que ele sonha e acorda, não sei se é bem uma insônia que ele está falando de manutenção. Primeiro, tem que fazer uma avaliação completa com um especialista em sono. Às vezes a polissonografia surpreende, porque às vezes a pessoa acha que não está dormindo, vai no laboratório, dorme, porque a percepção, 5 minutos em casa acordado, parece horas. Às vezes você vai fazer o exame, a pessoa dorme, mas no caso dele parece que não. Parece que é um sono agitado, que ele descreve. Então tem que ver se tem uma causa, se não é um ronco, uma apneia, chutar uma perna. Lembrar que insônia está muito associada à depressão, ansiedade também. Então tem que fazer toda uma abordagem para a gente ver a causa e não ficar tomando medicações. Claro, no caso ele está tomando até coisas leves, né? Mas para a gente ir atrás do problema. Então precisa de uma avaliação mais específica. Muito bem. É que às vezes a gente quer uma solução, que é uma coisa só de solução. E tem muita coisa por trás que precisa. A gente está precisando, na verdade, melhorar a vida toda, de uma certa maneira. A ansiedade, o estresse do dia a dia, é muito... Sono e o humor está muito associado. É quase que um termômetro, né?
Lara, fala o seguinte: moro em Natal e desconheço médicos na minha cidade especialistas em distúrbios do sono. Qual médico devo procurar? Psiquiatra, neurologista ou outro? A área do sono, a medicina do sono, ela é exercida por várias dessas especialidades. Então tem desde pneumologista, neurologista, psiquiatra, otorrino. Talvez uma solução para ela, dentro do site da Sociedade Brasileira, nós já temos no Brasil mais de 200 médicos com formação, com provas de especialistas em sono. Qual é o site? O site da Sociedade é www.sbsono.com.br. Muito bem. Então lá tem uma lista de especialistas do Brasil inteiro. Então, dentre esses que tem, qual que tem mais experiência em distúrbio do sono? Tá lá, ó, o site da Sociedade Brasileira de Sono, www.sbsono, S de Sociedade, B de Brasileira, sono.com.br. Lá dentro tem, enfim, uma lista dos associados, dos especialistas nesse tipo de distúrbio. A Marisa, de 27, fala: a cafeína realmente tira o sono? Pois comigo o que ocorre é engraçado. Se eu beber café à noite, eu durmo super bem. Mas se tomar meio copo de refrigerante à base de cola ou guaraná, não consigo dormir. A cafeína, agudamente, para quem não é acostumado, dá insônia. Mas tem pessoas, por exemplo, que tomam muito café há muito tempo em grande quantidade, o organismo se adapta. Então, às vezes, acontece até o oposto. A tirada da cafeína causa uma síndrome de abstinência. Sim. Então, a pessoa fica com ansiedade, com insônia. Então, provavelmente, talvez ela já use mais frequente e não seja esse o fator, né? Já outros estímulos, chocolate, nicotina, pode estimular a pessoa e ela fazer... De qualquer maneira, a cafeína também não é amiga do sono. Não é amiga. Mas a pessoa viciada cronicamente percebe menos. Sei. E aquele, tem várias dessas coisas, uma que se chama água de melissa. Já tomou essa? Já soube. Existe várias, melissa, valeriana, são fitoterápicos que eles têm um efeito de tirar a ansiedade, relaxar. É super bem-vindo, né? Que são diluídos na água, né? Isso. Muito bem. Eu conheço insônias que se lutam com todas as armas. Bom, o Ti pergunta para você: doutora, tomar um banho quente e demorado antes de dormir é bom? É engraçado, o banho quente é um hábito, a gente vê isso com frequência, talvez pelo relaxamento muscular. Mas é bom lembrar que o sono é favorecido pela baixa temperatura. Tanto é que o sono REM, esse que a gente sonha, acontece em maior intensidade na segunda metade da noite, na madrugada. É onde a queda de temperatura é maior. Temperatura do corpo. Do corpo. Então favorece temperatura do corpo baixa, ambiente mais frio. Mas o banho quente, talvez pelo efeito de relaxar a musculatura, alguns pacientes falam que melhora com... É uma técnica, é uma cultura japonesa, né? De o banho quente. E é engraçado como essa cultura, nós não temos nada dessa cultura, porque a gente toma banho de manhã para acordar, e os japoneses tomam banho para dormir. Para relaxar. O que eu acho mais sábio, né? Você limpar o seu corpo para poder dormir bem. Dormir né? melhor, E se preparar para o sono. Se preparar para o sono. Eu já paguei um mico enorme no Japão, na casa de japoneses, não queria dormir, não queria tomar banho. Os caras, pô, agora você tem que tomar banho. Eu falei, não quero tomar banho, eu tomo banho amanhã. Aí percebi que, como eu era visita, se eu não tomasse banho, ninguém ia tomar banho. Olha só. E aí que entendi que ele falou, não, aqui no Japão, se você falar que você vai tomar banho de manhã, você inclusive é considerado preguiçoso. Porque o banho serve para relaxar e não para acordar. Né? Você vê, são os hábitos, né? E aqui a gente usa isso de uma outra forma. Bom, o Celso fala o seguinte: o sono provoca enxaqueca ou a enxaqueca é provocada pelo sono? Não, tem várias coisas, né? Tem várias doenças do sono, a própria apneia,
que leva a pessoa a acordar com enxaqueca e cefaleia, porque cai o oxigênio, aumenta o gás carbônico, pode secar. Então, assim, geralmente algum distúrbio do sono pode causar enxaqueca. Agora, a enxaqueca por si só é uma doença neurológica, tipo assim, a epilepsia, convulsão. Então, algumas dessas doenças neurológicas têm alguma particularidade de acontecer no sono. Então, tem tipos de epilepsia que acontecem só à noite. Algumas crises de enxaqueca podem ser vinculadas, mas eu acredito mais que algum distúrbio do sono possa estar por trás e levar à enxaqueca. E a Luciana pergunta, se comer antes de dormir pode causar pesadelos? É uma coisa engraçada, o tal de comer e dormir de barriga para cima. O que a gente fala que a comida em excesso ou pesada favorece a pequenos despertares, ao refluxo. Isso pode causar um sono mais fragmentado e quando a pessoa dorme ela sonha porque ela está privada, porque a noite está ruim, né? Então comer muito à noite não é bem-vindo. Ou seja, pode trazer pesadelo mesmo. Muito bem, doutora Lia Rita Bittencourt, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Bate-Papo UOL. A doutora Lia nos informou no início da nossa conversa, se você chegou depois, que o Instituto do Sono está iniciando uma pesquisa, né, científica com uma amostra da população da cidade de São Paulo. Começamos essa noite. Essa noite, os primeiros dormidores estiveram lá. Se você for contatado pelo Instituto ou pelo Datafolha, que está fazendo a pesquisa, você pode ser voluntário dessa pesquisa que vai fazer uma amostra, né, uma radiografia do estado, do nosso estado. Do sono de São Paulo. Do sono de São Paulo. E se você quiser saber mais sobre o Instituto, é www.sono.org.br. É isso aí. Muito obrigado, doutora Lia. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.